Oi, gente! Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu tenho uma mensagem para nós. E o título da mensagem é essa: o puro e verdadeiro Evangelho. Porque Evangelho é uma palavra tão pura, uma palavra tão bela, e as pessoas acham que qualquer placa, qualquer salão coloca lá uma placa, igreja evangélica e tal. Não, aquilo não é igreja. Aquilo é um movimento. Porque a igreja verdadeira nasceu aonde? Qual foi a primeira igreja? Da onde surgiu a primeira igreja? Quem foi o fundador da primeira igreja? Napoleão Bonaparte. Ele foi um homem conhecido no mundo inteiro. E esse homem, depois da vitória, já no fim da sua vida, alguém disse a ele: Napoleão, você foi um grande conquistador. Em guerra e tudo, você se tornou um homem conhecedor. Já numa certa idade, já. Alguém disse: te falta uma coisa para você cumprir tudo. Realiza uma coisa, só te falta uma coisa para você realizar. Ele falou: o quê? Formar uma religião. Ele falou: fundar uma religião? Fundar uma religião. Eu falei: não, eu não posso. Mas como você não pode fundar uma religião? Você pode fundar uma religião e você vai abranger o mundo inteiro com essa religião. Eu falei: não posso. Mas explica para nós por que você não pode. Eu falei: por quê? Primeiro, eu não quero morrer. E segundo, eu não posso ressuscitar. Porque o único que morreu e ressuscitou foi Jesus. É o único que pôde fundar a religião. Fora dele, ninguém pôde fundar nenhuma igreja. Não há igreja. Tudo que se existe por aí é movimento. Porque ele diz: o único que pôde fundar foi aquele que morreu e ressuscitou. E eu não quero morrer e eu não posso ressuscitar. Então, ele, sendo um homem não religioso, a resposta dele foi essa. E hoje está cheio desses camaradas. Sou presidente, fundador de tal igreja, assim. Não existe fundador, irmão. Fundador de movimento. Fundador. Aí abre aí uma empresa, aí fundador de empresa, aí para roubar o povo, enganar o povo, tomar dinheiro do povo, enganar. É isso que nós vemos hoje. Não é nada mais do que isso. Por que se abre tanto? No lugar dessas chamadas igrejas, poderia ser escola, poderia ser outras coisas, um postinho de saúde, outra coisa a mais. Mas, enfim, eles criam isso para poder enganar o povo. Então, o título da mensagem é o puro e verdadeiro evangelho. Qual que é o puro e verdadeiro evangelho? Porque, na verdade, Jesus não pregou o evangelho. Jesus não foi pregador do evangelho. Não adianta você vir querer bater de frente, dizer tal, porque Mateus, Marcos e Lucas, os quatro evangelhos, não é quatro evangelhos. É livro da lei. Porque Jesus estava vivo. Só passou a ter validade depois que ele morreu. Nós olhamos para o capítulo 9, versículo 16 de Hebreus, quando o testador morreu. Então aí passou a ser. Mas antes estava vivo. Se o testador estava vivo, como poderia ter validade aquele testamento? Aí depois que ele morreu e voltou-se para o céu, então aí o evangelho foi dado a quem? Foi dado a Pedro, a Tiago, João? Não. O evangelho foi dado a um único homem chamado Saulo de Tarso.
Mas, irmão Nilson, Jesus disse, chamou Pedro e diz, Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas e tal. Mas o que Pedro fez? Pedro estava seguindo, Pedro era judeu. Pedro seguiu o mesmo sistema, os costumes de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré, ele não pregou o evangelho verdadeiro. Porque o verdadeiro evangelho surgiu através do apóstolo São Paulo. Porque está bem claro no capítulo 1, ali, 16 de Romanos, ele diz, não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho veio para salvar. Salvar o quê? A mente do povo. Limpar a mente do povo. Salvação e limpeza de mente. Não é levar para o céu, não. Não é nada de céu. Hoje os crentes ficam aí com o negócio de céu, céu. Salvação foi o que São Paulo disse para o carcereiro de Filipe. Quando ali, aquela passagem, no capítulo 16 e 31 de Atos, quando o fogo desceu, o terremoto desceu e abalou aquele presídio, as portas foram abertas, quando o carcereiro viu aquilo, ele arrancou da espada e levou no pescoço para tirar sua própria vida. Saulo e Filipe diz, não faça isso, que estamos todos aqui. Quando eles viram que aqueles homens eram diferentes dos demais que ali estavam naquele presídio, ele diz, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ele não diz o que eu devo fazer para ir para o céu, não. O negócio de céu é coisa de crente. Que nesse livro não está nada de negócio de céu, céu. Os crentes ficam criando aí negócio de salvação, coisa de crente. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Salvação da mente. Mente purificada. É o que você, que é assembleiano, congregação, universal, mundial, batista, seja mórmon, testemunho de Jeová, você precisa ser salvo. Você não é salvo. Você não tem 1% de salvação. A sua mente está poluída dentro dessa maldita religião. Que essa religião sua é uma maldição. Não são palavras minhas, está aqui dentro, Gálatas 3, versículo 10 e 11. Todas as religiões estão debaixo de maldição. E essa que você está debaixo de maldição. Por isso que eu não tenho religião. Eu não estou debaixo de maldição porque eu não tenho religião. Então, o verdadeiro e puro evangelho qual é? Aquele que Paulo disse. Paulo foi bem claro quando ele disse o evangelho da incircuncisão que a ele foi dado. Antes que o mundo fosse formado, Romanos capítulo 16, versículo 25. Tudo isso eu digo segundo o meu. Ele não diz segundo o evangelho, não, ele diz segundo o meu. Olha ali, no versículo 25 do capítulo 16 de Romanos. Eu estou dizendo isto segundo o que Jesus disse, não, segundo o meu evangelho, que foi me dado antes que o mundo existia. Esse evangelho estava oculto, estava escondido. Mas o povo não tem conhecimento. Não adianta. Escola Bíblica Dominical, teologia, escatologia, egia e tanta gia. Não adianta. A burrice continua dominando a mente desses homens. Porque que liberta o homem é o Espírito Santo. O homem tem que ter os olhos iluminados, a mente iluminada. E quem ilumina a mente do homem e da mulher é o Espírito Santo. Não é porque Saulo era um perseguidor. Porque ele era perseguidor, ele era um teólogo. O maior teólogo que tinha entre os judeus. Ele foi o maior professor, aliás, aluno do maior professor Gamaliel. E ele perseguia aquele povo que era chamado cristão. Por que ele perseguia? Porque ele estava cego. Ele não conhecia, não sabia.
Mas quando seus olhos foram abertos, o que ele fez? Ele saiu a todo vapor, desfazendo toda a mentira que estava escondida. A mentira estava escondida, ele foi mostrando para o povo qual era a realidade. O evangelho da circuncisão, não da incircuncisão, que não necessitava mais de água, porque a água não purifica ninguém. A água era símbolo de pureza dos judeus. Não tinha nada a ver com hoje, irmão, você tem que passar pelo batismo. Quem diz que você tem que passar pelo batismo? Esse livro diz não. Está lá bem claro, no capítulo 6 de Romanos. O homem morreu, o velho homem morreu na cruz de Cristo. Morreu no sacrifício sangrento de Cristo. Água não tira pecado. Porque o próprio João, lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, ele diz: a água não tira o pecado. O nosso pecado foram desfeitos pelo sangue de Cristo. Pronto. Então, foi João Batista, diz: eu vos batizo com água. Para quê? Eu vos batizo com água para vocês ficarem livres do pecado. Pode ir embora. Pode voltar para o céu. Pode ir embora para o céu. O senhor não precisa, irmão. Pode deixar que eu estou resolvendo o problema aqui na terra, que eu estou batizando o povo está sendo tudo purificado. Eu acho que Deus enganou. Deus mandou o seu filho, mandou você vir aqui, mandou o senhor vir aqui, né? E sofrer aqui, morrer aqui. Não. Deus enganou. Não precisa passar por tudo isso. O senhor vai passar, vai morrer numa cruz, não precisa disso, não. O senhor pode voltar, pode ir embora de volta para o céu e deixa que aqui eu já resolvo. Porque a água é o que purifica pecado. E o que levava o povo à condenação à morte era o pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. E todo aquele que pecava morria pelo pecado, porque o pecado matava. Agora nós olhamos para esse povo dos dias de hoje que não tem conhecimento, não tem entendimento. Por isso que hoje nós, da graça, procuramos desvendar esse nó que foi dado há 2000 anos atrás e nós estamos aqui agora dentro dessa verdade. Quando Jesus disse, 8:32 de João, conheceria a verdade vos libertará. Libertará do quê? Então Paulo, conhecendo agora o verdadeiro evangelho, ele não batizou mais, não deu mais pão com suco para ninguém, porque na verdade judeus não bebem suco, judeu bebe vinho, era vinho. Paulo não circuncidou mais ninguém, Paulo não tirou mais dízimo de ninguém, não houve mais sacerdote, não houve mais templo, o templo foi derrubado. A igreja verdadeira é o próprio corpo físico nosso, é a igreja, a morada de Deus, está aqui dentro. Então não é esses monumentos de pedra, de tijolo aí que eles erguem aí, de concreto. Ali é uma imundícia. Ali pode ser qualquer coisa. Até eu acho graça. Tem aqui na Avenida São Paulo, por muitos anos ali foi a igreja do sétimo dia. Muitos anos, anos 70. Depois entrou ali a igreja Assembleia. Por dezenas de anos foi a Assembleia de Deus. Agora passa lá um terreiro de macumba, no mesmo lugar. E aí? E aí? Não é casa de Deus? Por que transformou num terreiro de macumba? Porque é tudo igual. Qual a diferença que faz esses movimentos religiosos, chamado igreja evangélica e casa de... É tudo a mesma coisa. É tudo uma religião só. Farinha do mesmo saco. Como eu disse, não tem diferença. Deus já tem os seus. Quem é de Deus já está determinado, está separado por Deus. Deus já determinou, já separou os que são dele. Não importa onde ele esteja. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. Apontamos o dedo.
Porque Paulo disse em Colossenses 2, 16, 17, não vos julguei pelo comer, pelo beber, por lua nova, por sábado, por festa, porque tudo isso é sombra. Mas o principal é Cristo. E é o que as religiões ficam julgando o povo por uma veste, por um copo de bebida, por um pedaço de carne, por qualquer coisa julga a pessoa. E Paulo diz, não vos julguei. Ninguém tem direito de julgar ninguém. Então, o verdadeiro evangelho é o evangelho puro e verdadeiro, que é o evangelho pregado pelo apóstolo São Paulo, que está em Romanos 16 e 25. Crê somente, fique com esta palavra e se converta. Você aí, religioso, se converta deste local em que você está. Curte e compartilhe. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.